Continuando aqui acerca do velório do meu pai, eu fui para casa, me arrumei e no outro dia de manhã viajamos de ônibus, eu e mais outras pessoas. Fomos aguardar o encontro da família e dos amigos. O velório dele, o funeral estava marcado, parece que foi pro final da tarde, acho que às 15 horas, parece. No velório dele eu não chorei, porque eu tinha que estar firme para ajudar minha mãe e a mais velha, que estavam assim, super abaladas, mas porém elas não choravam. Não choravam. Mas é como se elas estivessem vivendo aquele pesadelo ali que não era verdade. Principalmente a mais velha, que era muito pegada a ele. Que já estava tendo a fama de maluca e doida. As informações, as referências dela que eu recebia, que ela era maluca, que ela era doida e que estava maltratando os meus pais. Enfim, o dia do velório, do encontro de todo mundo foi assim, foi quando se reencontrou alguns parentes com outro. Enfim, naquele dia eu continuei dando suporte para que a minha irmã ficasse mais controlada, porque já era inimiga da outra, então o ódio estava corroendo ela com o cunhado. E eu ali fiquei no meio, né? O velório, o corpo saiu no horário para ser enterrado. Todo mundo foi para o plano levou um ônibus. O pessoal, os acompanhantes foram de ônibus. Eu não fui, porque ficou minha mãe e a minha irmã mais velha. Precisava de alguém para estar ali naquele controle. E ela ficou angustiada, que ela usava as seguintes expressões: comeram o painho, comeram meu pai. Agora tão feliz, agora tão livre. E as expressões eram essas. E vim para casa no outro dia, vim tocar minha rotina, tentar normalizar a vida. A loja eu fechei, coloquei material na minha casa, tentei recomeçar na minha casa, perdi os clientes, mas retirei todo o material da loja, entreguei os pontos, inclusive estava com dívida, não tinha mais como pagar, então eu já estava aqui com um mês praticamente sem trabalhar mais. E aquele mês acarretou, porque eu pagava 750 em 2 pontos que eram coligados um ao lado do outro, que era muito material. E eu não tive mais condições de pagar, porque se não trabalhei durante um mês, no outro mês eu não tinha como pagar. E aí eu terminei pegando um dinheiro, R$ 1.500 na mão de uma agiota, cunhado da dona da casa, para poder pagar aluguel. E aí foi um problema futuro. Então fui para casa, fui tentar organizar a loja, organizar a vida. E aí, um mês depois, o enterro foi em fevereiro, um mês depois, minha mãe fez aniversário no dia 9 de março.
de 2013, e aí eu fui dar um abraço nela. Não ia ter aniversário, mas eu fui para dar um abraço nela, desejar parabéns e tudo. E ali, a minha primeira surpresa ali, ela virar o meu rosto e virar o rosto dela contra o meu e sentadinha na cadeira que sempre gostava, que era no pé do lado da mesa. A minha irmã mais velha afastada, mas estavam as duas dentro de casa, estavam muito tristes. E aí ela não aceitou o meu abraço e usou a seguinte expressão: quem eu queria que me abraçasse já morreu. Mandaram os médicos matar. Eu recuei para trás e falei: mãe, eu não mandei matar meus pais, não. Meu pai, não. Fulano foi matado, fulano foi matado. Os médicos mataram fulano, mandaram matar ele. E ali eu fiquei. Cheguei na parte da casa da outra, fui na casa da outra, e ela relatei o caso. Ela disse para mim que tinha sido a mais velha que tinha falado que foi eu que tinha mandado os médicos matar meu pai. Depois eu fui dialogar com a mais velha disse que tinha sido eles lá, ela, a outra irmã que tinha dito que foi eu que falei, que foi eu que tinha mandado os médicos matar meu pai. Voltei para casa desnorteada, né? Depois eu viajei para fazer a medição das terras, porque era necessário ter um filho para tomar frente disso aí. Procurei um engenheiro, mediu as terras, conferiu as terras direitinho, guardei o mapa. Medi a parte do morro que meu pai tinha questionado. Eu tinha que saber quantas tarefas tinha no morro. Fiquei sabendo. O morro no total são 12 tarefas. Uma tarefa foi onde meu pai colocou ele quando casou, que já é a herança dela, né? Foi a primeira pessoa a receber a herança. E o restante está cercado até que se pague o velório do idoso. Vou chegar lá. Então, o engenheiro foi, mediu as terras que estavam dentro da escritura e tal, que eu teria que saber quantas tarefas tinha para os herdeiros. E lá, então, eu fiquei sabendo que meu pai dentro da escritura são 19 tarefas de terra, na parte da fazenda, sendo que uma tarefa foi distribuída em um corredor que meu pai deixou para minha avó transitar para a roça dela. Esse corredor dá uma tarefa, começa na parte da entrada onde era a casa do irmão mais velho, e dá o seguimento até o final, onde era a roça da minha avó. Esse terreno, a cerca que dividia esse terreno com o do outro lado, que era do sobrinho dele, tiraram a cerca. Tiraram a cerca desse corredor e o terreno ficou dentro desse pasto, como se não pertencesse a gente. As terras já foi para mão de outro proprietário e essa tarefa de terra está lá dentro. O mapa do engenheiro está demonstrando tudo. No morro são 12 tarefas, apenas 6 tarefas que dá para se fazer alguma coisa, o restante é pedra, mas está cercada a montanha. Então, depois que enterrou meu pai, que eu fiz essa medição, fui separada a metragem da casa onde a minha irmã casada recebeu do meu pai. Ficou marcado uma tarefa para ela. Eu marquei com o engenheiro e o marido dela, meu cunhado.
certinho uma tarefa. Depois fomos dialogar acerca do morro e aí ele falou que tinha pago o velório do meu pai, R$ 6.000, e que se os filhos pagassem os R$ 6.000, que eles só sortavam a linguagem dele simples, né, de falar, eu sorto o morro. Certo. Voltei para casa, continuei a vida. Não levou, acho que nem 2 meses, parece. Recebo a notícia que a minha irmã mais velha tinha tirado minha mãe dentro de casa, que tinha vendido tudo, levado minha mãe para a Feira de Santana, para casa da filha caçula, que a mesma disse que não sabia de nada, que não pediu para levar minha mãe e tal, enfim. Recebi o telefonema, primeira ligação. Corre aqui que minha avó está sendo maltratada, a maluca fulana tirou minha avó dentro de casa, empurrou em cima de um caminhão e aquela coisa toda. Pronto, meu segundo choque. Lá vou eu, largo tudo de novo e vou para fazenda. Chego lá, vou escutar o que está acontecendo. A casada relatou que a maluca, a doida, tinha levado a minha mãe para a feira, ia juntar 2 malucas, enfim, a versão, né? E aí, o que eu poderia fazer naquele momento? Peguei o endereço de feira, fui fazer a primeira visita. Chegando lá, já tinha encontrado meu irmão caçula, que também já tinha recebido já a intimação da outra do interior, a casada, para poder a gente ficar atrás de minha mãe na casa da outra. E aí fui, visitei, voltei para casa, toquei minha vida. Não demora muito o telefonema. Uma funcionária que ainda estava comigo na época, que foi antes de eu fazer a mudança, ela ainda estava indo para lá, para a loja, era que atendeu essas últimas ligações da sobrinha, filha da que é casada no interior. Nas ligações, as mensagens eram: mãe disse que a maluca da fulana tá lá doida de pedra, que tá maltratando vó, que chega no bravo joga a vó lá na rua de qualquer maneira. Quando não era no bravo, era na porta do pai dela, descia da Kombi com as trouxas parecendo a mendiga, que era essa a expressão usada. Quando não era assim, disse que era na casa do sobrinho, já falecido, que mora perto lá também. Quando não era assim, era na casa do pastor, dormia fora na casa do pastor para não dormir na fazenda. E isso sempre no pé do meu ouvido. Porque minha mãe não ficava em feira sossegada. Ela queria voltar para a casa dela, ela queria ficar vendo a casa dela, ela queria continuar a vida dela. A mais velha, por não querer ver a cara dos outros, do casal, fazia isso com ela. Então, o que foi que eu tive? Qual a providência que eu tive que fazer? Eu conversei com um judiciário e ele me orientou o seguinte: o jeito que tem é você procurar a defesa do idoso e buscar ajuda. Como eles são do distrito eles estavam em Feira de Santana, eu tinha que buscar a justiça em Feira de Santana. Fui no Ministério Público, conversei com uma promotora. A promotora me orientou que tinha que fazer, abrir uma audiência, levar os filhos que tivessem condições de ir
para na presença dos filhos, a mãe decidir o que queria fazer. Antes dessa audiência, eu sofri uma agressão física por parte da caçula, porque as brigas já tinham avançado há tempo. A mais velha já tinha ido morar com o filho, em Madre de Deus, e a nora. A minha mãe já estava à disposição só da caçula, e a briga aí foi comigo por eu estar indo até a casa dela para ver minha mãe. A do interior falava mal da caçula, que estava maltratando minha mãe. A caçula falava que a outra dizia que eu estava atrás dos cartões da minha mãe. Quando ela me agrediu fisicamente, a expressão dela foi o seguinte: minha mãe apenas conversando comigo uma situação de uma vigília, ela conversando muito baixinho, que eu mal conseguia ouvir a voz dela, e eu fui empurrada para fora, porque a caçula se incomodou, porque minha mãe estava conversando comigo baixinho, então ela achou que eu estivesse falando mal dela. Me colocou para fora da grade dela, eu e minha mãe, ela empurrou para fora as duas, e começou no que eu falei para ela: aguarde, que eu vou falar com você. Eu não quero conversa com você. Já partiu me empurrando para lado de fora, eu e a minha mãe. E ali ela pegou uma cadeira, já foi me agredindo, sem eu me defender, não fiz nada para agredi-la. Quebrou a perna de uma cadeira de plástico, dessas de festa, de 4 mesas, na minha perna. Fiquei com hematomas. Minha mãe desesperada tentando tirar ela para não me agredir. E terminou que ela me empurrou de uma maneira que eu não consegui me equilibrar, e aí eu caí no chão igual uma jaca. Ela me soltou, me empurrou com gosto. A minha cabeça bateu faltando um palmo para o meio-fio. Eu caí com as costas, com a nuca no chão. Fiquei por alguns minutos imóvel ali. Depois eu consegui levantar. E ela bateu o pé no chão dizendo que se eu voltasse que eu ia apanhar de novo. E que a do interior tinha dito que eu estava atrás da minha mãe por causa dos cartões. A do interior dizia que a outra de feira estava comendo o dinheiro da minha mãe. E infelizmente eu fiquei nessa surpresa toda aí, que até então eu estava acreditando só na do interior. Tudo que ela falava para mim estava certo. E no dia fui registrar queixa por agressão física, fiz um levantamento de corpo de delito, constatou agressão, mas por eu morar em Salvador, gastando dinheiro de transporte, fui no dia da audiência, não estava lá, eu terminei deixando para lá. Teve audiência, os filhos foram, e a idosa disse diante da promotora que queria ficar no interior, na casa dela, onde o marido dela tinha colocado ela quando casaram. Era o desejo dela. A juíza, então, dialogou com a do interior, que na primeira instância negou, que não queria ficar com a idosa. Depois que já tinha feito toda a minha cabeça, que eu cheguei no ato da justiça, ela então disse que não queria ficar. Faltando 8 dias para ter a audiência, meu cunhado sentou na mesa e disse a seguinte frase: fulana disse que não vai para audiência não. Aí eu disse: depois que eu marco a audiência, que manda a intimação já para todo mundo, a justiça já tinha distribuído a intimação para todo mundo, ela agora fala que não vai ter que ir. E ele falou mais uma, repetiu. Ela disse que não vai não, que não quer ficar com fulana não. Aí falou o nome da minha mãe. E aí ele, conversando comigo, que eu sempre fui uma boa ouvidora dele, dos dois, ele falou a seguinte frase:
fulana, a de feira, tá comendo dinheiro de fulana todo com a minha mãe. E depois ele falou, mas se eu tivesse com esse dinheiro na minha mão, mas eu ia fazer a coisa. Você levantou do banquinho e saiu. Naquele dia ali, ele fez um relato dos filhos, de quem tinha feito um bom casamento e de quem não tinha feito. E, para minha surpresa, ele contou que tinha ido na casa de todos os sogros, os pais, para ver como é que era a vida dos pais, para ver se tinha alguma coisa, algum bem, alguma herança. E aí ele finalizou em um que o pai, ele passou por todos os filhos e chegou no último, que casou com uma menina onde o pai vendia cachorro-quente, que tinha uma barraquinha, que tinha uma filha que quem sustentava era o pai e que a menina não tinha nada. Os pais não tinham de cair mortos. Fiquei surpresa com aquilo. O menino até então ganhava muito bem. Se eu for entrar nessas outras histórias é complicado, então vou só amarrar essa parte aí porque eu acho que é importante, né? Eu não guardar essas coisas. E teve a audiência então. E aí eu vou fazer o próximo vídeo.